que Jesus nos abençoe. Eu peço licença para fazer a leitura. E porque meio bem, capítulo 29. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 14. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las porque a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Capítulo 11, o item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Emmanuel agora elucida. Frequentemente, somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e que, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprio, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios, no entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias, no entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão no abrigo familiar. Elogiam companheiros, para que esses mesmos companheiros lhes erijam em trono. Protegem amigos, diligenciando convertê-los em joguetes escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura a que se dedica, nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constituem operações matemáticas do mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros, com a intenção de obter 5.000. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeitos sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho que se destacou nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesma a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Precatemo-nos desse modo contra o sistema do meio-bem, entre aspas, por onde o mal se insinua envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa varando brechas. O bem pede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Esse é o texto que acabamos de ler, intitulado Meio Bem, capítulo 29 do Livro da Esperança de Emmanuel. O mentor de Chico Xavier aqui, meus amigos, ele nos apresenta Jesus inicialmente, recordando aqui a passagem em que o Mestre Divino nos reporta ao conceito de porta estreita e de porta larga, sugerindo que tivéssemos muito cuidado com a porta larga e que passássemos pela porta estreita que leva ao caminho apertado. Vejam que são 2 ideias, uma porta estreita, ou uma porta larga, e também um caminho. E essa porta leva ou conduz a um caminho que pode ser apertado ou pode ser largo. Segundo Jesus, a porta larga conduz à perdição, ela conduz ao caminho largo que nos conduz à perdição e à morte. A perdição aqui nos remete à ideia de baixa espiritualidade, ou falta de plenitude espiritual do ser, diante das divinas possibilidades que ele dispõe e das quais ele não aproveita. É uma morte interior. Não é que o espírito haverá de morrer, porque ele é eterno, ele é imortal. Mas é uma morte do ponto de vista moral que representa ou simboliza
o desvanecimento das nossas possibilidades, o recrudescimento da nossa infelicidade, o retrocesso, a verdadeira infelicidade que se constitui ou que é fruto do descumprimento da lei de Deus. E ao contrário disso, quando a cumprimos, nós nos tornamos felizes e progredimos. É a plenitude da vida, com todas as suas possibilidades, abrindo-nos portas e possibilidades novas para a aquisição ou para a sese, para a felicidade, para o desenvolvimento amplo e irrestrito da mente e da consciência do espírito. A perdição é toda restrição indébita dessas mesmas possibilidades que jazem em nossa consciência em forma de germe, porque Deus está em nós, e ele se faz ouvido através de suas leis que estão na nossa consciência. Meus amigos, nós percebemos em Jesus que a porta estreita é a porta que conduz ao caminho apertado. Não basta, pela ideia que Jesus nos transmite em sua máxima, que é colocada aqui como epígrafe do capítulo 29 da noite de hoje, não basta que passemos pela porta estreita. É preciso trilhar ou palmilhar o caminho estreito que existe logo após isso. Ou seja, a porta estreita, numa visão, podemos aqui beber nas fontes inspiradas do grande intérprete do Evangelho, o senhor Honório Abreu, já desencarnado, no livro Luz Imperecível, podemos entender aqui a porta estreita como sendo uma proposta de autoaperfeiçoamento. Eu diria mesmo que esta porta estreita encontra-se em nosso coração. Ou seja, enquanto não nos penetrarmos, enquanto não aprofundarmos a sonda da nossa consciência em nós mesmos, iluminando todos os escaninhos obscuros da nossa alma, nós estaremos, infelizmente, caminhando para fora por um caminho largo, passando pela porta larga da vida. Ou seja, estaremos nos perdendo nas exterioridades do mundo. Não que o mundo não seja importante, porque ele é a concretude, ou é a objetivação, ou é a materialização dessa proposta ideal que Deus nos apresenta para o progresso dos espíritos no mundo. Mas a matéria, o mundo, é apenas um instrumento da evolução do espírito. E ele deve ser muito bem utilizado como recurso de progresso e de elevação, não apenas para o indivíduo que está palmilhando, mas também para aqueles que o cercam, nesse processo conjunto de evolução, nesse processo de evolução conjunta, ou em equipe, de forma solidária. Então, não adianta passarmos apenas pela porta estreita do nosso coração, aceitando as sugestões do bem. A porta é uma sugestão, e no mundo nós temos muitas sugestões que guardam consonância com o desejo central que nutrimos em nós mesmos. A depender das dificuldades, a depender das nossas fragilidades ou das nossas qualidades, haveremos de nos deparar com aquilo que nasce em nós mesmos e é chamado de tentação. Apóstolo Tiago, em sua epístola, salvo engano, no capítulo 1, nos diz que a tentação nasce da concupiscência que existe em nosso coração. A concupiscência é toda esta perdição, é toda esta força representativa daquilo que aniquila a vida, aquilo que torna a vida menos plena, aquilo que restringe o nosso livre-arbítrio, que toda a nossa visão, que oblitera a nossa consciência, que compromete a nossa conduta, a nossa palavra, que nos desvia da compreensão ou da aplicação ou da nossa cooperação com a lei de Deus em favor de todos. De modo que podemos dizer que não basta passarmos pela porta ou aceitar esta ou aquela sugestão do mundo. É preciso que tenhamos muita perseverança ou perseveremos com muita paciência, como nos ensina o senhor Honório Abreu, com muita paciência, com muita cautela e com muita estratégia, com muito cuidado, este caminho novo que se apresenta. Porque muitos podem até estar passando, e não sei se são muitos, se são tantos assim, mas muitos estão passando pela porta estreita, estão até palmilhando pelo caminho estreito, ou seja, persistindo no trabalho, mas desistem logo após. Ou seja, é aquilo que nós aprendemos ainda mais uma vez com Jesus, quando ele nos diz que batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis,
Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, é um processo, é uma caminhada lenta, cuidadosa, que deve ser muito bem feita, sob orientação, com muita cautela, com muita perseverança, para que o bem se consolide. E uma vez, digamos assim, ratificada ou ratificado o bem em nós, o aprendizado se solidifica, se consolida, e ele passa a ser um patrimônio imorredouro da nossa alma. Nós não perdemos jamais. São os patrimônios ou os bens espirituais que acumulamos na própria alma. Mas existem muitos que, por uma adesão da sua própria vontade, aceitam as sugestões do mundo, passando pela porta larga das facilidades da terra, e se perdem no caminho largo, sofrendo os reveses naturais da lei de ação e de reação, da lei de causa e efeito. Então, precisamos ter muito cuidado. As sugestões são muitas e passamos a sofrer, obviamente, o sugestionamento do mundo a partir das concupiscências ou das nossas predisposições íntimas. O mundo não coloca nada em nós. Ele também é uma obra de Deus. Mas os valores que cultivamos, que nos cristalizam, nos libertam, haverão de estabelecer entre nós e estas sugestões ou estas portas do mundo um vínculo de sintonia, que Emmanuel chamará lá no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel chamará de caminho específico, caminho magnético, ou circunstâncias ou momentos magnéticos específicos. Esses momentos específicos, esses momentos magnéticos específicos, são engendrados pela nossa própria consciência. Ou seja, nós atraímos os acontecimentos a partir das escolhas ou a partir das vibrações íntimas dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Sentimentos e pensamentos estes que nós mesmos cultivamos, às vezes, por milênios, porque às vezes neles estamos cristalizados à semelhança de Ló, quando olhando para trás se transformou numa estátua de sal. O sal é isto, é uma cristalização. É uma cristalização. E Emmanuel, enquanto não atingimos a plenitude da perfeição, ou seja, não chegamos ao nível de bem-aventurança ou de espíritos bem-aventurados ou perfeitos, lá na primeira escala, no primeiro nível da escala espírita de Allan Kardec, no item 100 do Livro dos Espíritos, nós sofremos então, obviamente, os reveses naturais, as dificuldades, as quedas, as vacilações, os medos, os temores, as dificuldades inerentes do próprio mundo material. E aí estaremos sujeitos aos automatismos da lei de causa e efeito. Mas aos poucos vamos nos libertando, vamos nos liberando destas amarras, tornando-nos autônomos, moralmente falando, para decidirmos de forma mais ampla e livre a respeito da felicidade que já começa a ser vislumbrada pelos nossos olhos, a partir de um determinado ponto da nossa vida, da nossa caminhada evolutiva para a eternidade. Nós vamos, então, superando a materialidade, obviamente fazendo opções ou realizando opções acertadas por portas estreitas que digam respeito às sugestões do bem, e vamos nos libertando deste arcabouço de experiências transatas, infelizes, que ainda nos caracterizam a personalidade na atual reencarnação. Meus amigos, é um caminho muito longo, é um processo infinito. É preciso ter muita paciência, muita calma, e fazermos aquilo que o Senhor Abreu nos ensina, redirecionar a todo momento a nossa caminhada para Deus. Porque vamos sofrendo desvirtuamentos, os caminhos vão se ampliando, a nossa consciência vai se abrindo, e vamos, então, limpando a tela mental da nossa mente, conforme nos ensina Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, para refletirmos com mais perfeição a magnitude ou a magnanimidade do nosso Criador. A evolução desse ponto de vista não é colocar coisas apenas, é tirar coisas para sermos absolutamente simples, sem nódoas, sem complicações, sem obscuridades ou obscurantismos. Ou seja, é um caminho, é uma caminhada, é um processo lento que nos conduzirá à perfeição. Enquanto não chegamos a esse nível, o nosso bem terá essa característica a que se refere Emmanuel na noite de hoje, um meio-bem. É um bem, é um meio-bem. Ele não é um bem pleno porque ainda está contaminado pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo. E ele ainda carrega em si, digamos assim, ou ele caracteriza ou simbolizaria, ou ele projetaria psicologicamente, falamos
o aspecto psicológico da caridade, segundo o capítulo anterior, que analisamos na semana passada, ele representaria ainda uma deficiência do nosso caráter. Ele estaria, digamos, contaminado pelas imperfeições morais. Ele não seria pleno. Esse meio bem seria um esboço do bem. Porque quando fazemos, e ele pode ser muito útil, e Deus valoriza isso, todo bem realizado, como um processo, como um exercício de autoconstrução moral, mas ele também produz efeitos nocivos. Eu falei disso na semana passada, recordando aqui, por exemplo, as nossas atitudes perante os mais pobres, quando lhes damos as nossas famosas cestas básicas. É só um exemplo. Nós, às vezes, quando fazemos esse tipo de caridade, que é louvável e necessária, principalmente nestes dias difíceis de crise econômica, em que as pessoas estão realmente passando fome, mais ainda, podemos perceber que, quando fazemos esse tipo de caridade, nós temos uma tendência, em nome do amor e da caridade, nós temos uma tendência de exigir do outro uma correspondência. Olha, eu estou te dando essa cesta base, mas eu quero que você mude isso, você deixe de fazer isso, deixe de fazer isso, porque senão eu não te ajudo mais. E nós condicionamos a nossa caridade. Eu não digo que isso esteja totalmente errado, porque há pessoas que, obviamente, precisariam apresentar alguma correspondência, não é mesmo? Pelo bem que recebem, a fim de se aprimorarem, a fim de se educarem. Porque a nossa caridade também deve ser educativa, ela deve ser uma provocação, uma convocação à mudança, à transformação de hábitos, à reconfiguração dos conceitos de vida, para que eles possam caminhar por si mesmos, aprendendo algo conosco, assim como estamos aprendendo com eles. Mas muitas vezes passamos do limite e os desrespeitamos na liberdade que têm de fazerem o que quiserem. Porque quando entramos na casa deles, nós estamos no ambiente deles e haveremos de respeitar as suas regras. É a proposta que Jesus nos faz. Não vamos fazer ao outro aquilo que não queiramos que os outros nos façam. Ou seja, vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. E para isso, não seria justo que alguém entrando também em nossa casa pudesse exigir de nós um tipo de comportamento a partir do bem que ele nos faça. Olha, eu estou te ajudando, mas eu quero que você faça isso, isso, isso. Nós não aceitamos. Aliás, não precisamos, não devemos. O ambiente do lar é o meu reduto sagrado e ele não pode ser conspurcado por exigências indébitas, por mais respeitáveis que elas sejam, por exigências descabidas, porque quem manda no meu espaço sou eu. Por que então aquele que é pobre deveria fazer aquilo que eu mando? Obviamente, eu devo fazer, então, uma análise crítica do bem que faço, porque é bem provável que ele seja apenas um meio bem. Ele ainda traz um caráter de interesse pessoal. Eu faço ou de retribuição ou de ostentação. É de vaidade, ou até mesmo de arrogância e de prepotência. Eu estou te dando isso, mas você tem que fazer isso, isso, isso. Talvez o bem que façamos possa promover essa transformação. Mas talvez, por outro lado, também é possível que o bem que estejamos fazendo esteja oprimindo e constrangendo o outro. E aí precisamos fazer uma reflexão. Será que o bem que estou fazendo é de fato um bem pleno ou é um meio bem? Será que o recurso que eu estou me utilizando é um recurso aplicável ou adequado às necessidades da família que estou assistindo? São exemplos que eu estou dando, porque a caridade é muito maior do que isso. Será que o bem que estou fazendo é de fato aquilo que eles precisam? Mas eu estou ajudando esse povo há 30 anos, eles não mudam. Então, alguma coisa deve estar errada. É provável que eles não estejam mais necessitados de cesta, talvez estejam necessitados do evangelho, da escola, do emprego, do trabalho remunerado para se sentirem dignos de uma oportunidade. Ou seja, a caridade tem níveis. E à medida que vamos avançando nesse processo, nós vamos nos colocando por um processo, através dessa alteridade, através dessa empatia, nós vamos nos colocando no lugar do outro para melhor auxiliá-lo. E a nossa caridade passa a ser, de fato, uma manifestação de fraternidade, de amor da minha alma para ele, para a sua alma. Não é um diálogo de homens ou de corpos, mas é um encontro espiritual de espíritos que se amam e que se respeitam, na liberdade que cada um deve ter de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, precisamos pensar. Há muita gente que, por exemplo, faz o bem, mas age por interesses. Ainda, há
uma certa dose de interesse pessoal. Essa é a palavra da noite, o interesse pessoal, que é uma característica nascida do egoísmo, que por sua vez é filho do orgulho, e estes nascidos, obviamente, não da vontade de Deus, porque Deus não tem nada com isso, Deus é amor, é pleno em amor, nasceria então daquilo que Allan Kardec chama de instinto de conservação, conforme se encontra lá no livro Obras Póstumas, quando ele faz uma análise porfiada do tema egoísmo, e também no item 9 do livro A Gênese, capítulo 3 do livro A Gênese. Allan Kardec afirma categoricamente que estes vícios e as paixões exacerbadas, porque as paixões são úteis até certo ponto, nascem do instinto de conservação. O exacerbamento, a exageração do instinto de conservação compromete a nossa consciência. E à medida que o espírito vai se libertando desses instintos, para atenuá-los, nunca para aniquilá-los, conforme ele diz, para atenuá-los, ele vai, com sua inteligência, aplicando ou ampliando a sua ação de agir, a sua vontade, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. E a partir daí ele passa a ter uma cota maior de responsabilidade. De responsabilidade. Então, quanto mais responsável, mais livre, mais responsável, mais consciente e maior capacitado de vontade para agir conforme a vontade de Deus, conforme as leis de Deus. Meus amigos, pensando bem, recordemos aqui o que nos diz, por exemplo, Jesus, quando ele se refere à proposta do bem como sendo uma atividade integral de mudança interior plena. Não é tão simples assim. O bem é simples, ele não é complexo, ele não é complicado. Mas o bem, ele tem sutilezas, porque ele nasce do amor. E o amor, conforme o entendemos, ainda é muito mal compreendido por causa dessa visão distorcida, míope, obtusa, truncada que temos da vida. Esse amor ao próximo, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 647, seria apenas um aspecto da lei natural. Não é toda a lei natural. O amor ao próximo ensinado por Jesus, ele resumiria, ou ele seria uma síntese de todas as nossas obrigações para com os homens. Para com os homens. Isso está expresso na pergunta 647 do Livro dos Espíritos. Mas que esse amor deveria ser exemplificado, aplicado para servir, para que os homens pudessem entendê-lo na sua significação e na sua aplicabilidade. Para que ele não ficasse só no campo, digamos assim, numa interpretação minha, no campo subjetivo. Porque há pessoas que matam e falam que é amor. Há pessoas que humilham e dizem que estão agindo com justiça. Há pessoas que são intransigentes, não são exigentes, são intransigentes, e dizem que agem por bem, que agem por amor, que não sei o quê. Enfim, mascaram os sentimentos. Mas, na verdade, o que há é interesse pessoal. Muitas vezes. Muito bem. Os espíritos, na questão 647, afirmam que esse bem precisa ser exemplificado. E que esse amor é apenas um aspecto, uma parte da lei natural. Então, o amor é muito maior que isso. É muito maior. Jesus nos ensina muito bem, nos fala muito bem a respeito disso e exemplifica com maestria a proposta do amor. O amor ao próximo, do amor a Deus. E vamos perceber que ele nos faz uma proposta extraordinária e desafiadora, quando ele fala do bem na sua plenitude. Porque a proposta cristã não é fácil assim, não é tão fácil como nós imaginamos. Ele diz o seguinte, olha, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa, hein? Sede perfeitos. Meus amigos, obviamente, ele não está dizendo, a palavra perfeito é feito por completo, perfeito. Perfeito, por completo, perfeito é aquilo que é realizado por completo. O perfeito é aquilo que está completo, é aquele que é feito por completo, que é pleno, que é íntegro, uno. De modo que não podemos dizer, obviamente não estamos dizendo, e nem Jesus teria querido dizer, que devemos ser perfeitos como perfeito é o nosso Pai, porque Deus é infinito. Se fôssemos perfeitos como ele, seríamos também deuses, com letra maiúscula. Mas o que ele quis dizer? Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, como o vosso Pai que está nos céus. Jesus usa 3 expressões muito interessantes quando se refere a Deus. Meu Pai, vosso Pai e
Pai Nosso. O Pai Nosso é esse Pai em si mesmo, independentemente da minha condição ou da sua. O teu Pai é a visão que você tem dele, é o ponto do qual você mira Deus para compreendê-lo. E aí nós temos variações. Cada um consegue interpretar ou entender ou sentir Deus à sua maneira, embora sejamos todos filhos de Deus. Mas Jesus, quando diz assim, meu Pai que está nos céus, ele está falando de um ponto de vista mais alto, de uma visão superior da vida. E ele que é o Cristo, o Espírito mais perfeito que Deus nos enviou para nos servir de guia e modelo, como está no livro dos Espíritos, e que é também o Verbo encarnado, a expressão mais perfeita da vontade de Deus na Terra, ele então contempla Deus de um ponto de vista muito mais alto. E ele pode dizer, meu Pai. Teu Pai, ou seja, o Pai que eu posso conhecer a partir da evolução que realizei até aqui. E Pai Nosso, que independentemente de qualquer visão, nos ama a todos e é o nosso Pai em si mesmo. Muito bem. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, sede perfeitos conforme perfeito como perfeito é o vosso Pai. A partir do nível de compreensão que você tem da vontade ou dos desígnios de Deus em sua vida, a partir deste ponto você pode, então, ser perfeito. E ser perfeito não é ser perfeito como Jesus. É ser perfeito do ponto de vista que você tem, do ponto em onde você está para contemplar Deus, é simplesmente manifestar-se na sua plenitude de possibilidades humanas. É aquele copo, ainda que pequeno, mas que está cheio até a boca. Ele não é maior do que os outros, mas nas possibilidades que tem, ele as aproveita ao máximo. Então, deveríamos aproveitar ao máximo as possibilidades que dispomos na condição de humanidade de seres imperfeitos ainda. O ser imperfeito aqui não significa negar a imperfeição. O prefixo "in" aqui não significa negar a perfeição. Imperfeito, eu sou imperfeito, não porque eu não sou perfeito. Eu sou imperfeito porque ainda não sou perfeito. Eu sou, ou seja, um ser perfectível. Eu estou em desenvolvimento. Eu não sou imperfeito porque nego a perfeição. Eu sou imperfeito porque ainda não cheguei à perfeição. E na imperfeição relativa, e na imperfeição em que me encontro, eu posso ser pleno, ou posso ser perfeito no limite das minhas possibilidades. O problema é esse, que nós não nos aproveitamos dessas possibilidades, nós não fazemos tudo aquilo que poderíamos fazer, e aí passamos, digamos assim, passamos a estar, digamos, subaproveitados nos limites de que dispomos para fazermos algo mais. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ou seja o melhor possível, conforme a sua possibilidade, no limite das suas possibilidades humanas. Você não tem que ser perfeito como os anjos, porque você ainda não é anjo, ainda. Mas seja perfeito conforme a sua própria condição de humanidade. Porque ser humano não é isso que está por aí. Ser humano é muito mais do que isso. E podemos ver exemplos assim na própria figura de Francisco Cândido Xavier, que foi um humano perfeito. Não perfeito por não ser um anjo, não por já estar, digamos assim, desfrutando da perfeição absoluta em Deus. É um espírito em evolução, mas perfeito na condição de humanidade, no limite das suas possibilidades. Amou conforme ele era lícito e possível. E perfeito também como Jesus, que é muito mais do que nós. Porque sendo divino, se fez carne entre nós e exemplificou em nossos meios aquilo que poderíamos ser na condição de homens. De homens. Muito bem. Entendendo isso, podemos então compreender a proposta ou a sugestão do nosso Mestre Jesus, quando ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Faça tudo quanto lhe estiver à altura. Faça tudo quanto seja possível neste instante. E essa proposta, então, ser perfeito aqui é ser perfectível. Ou seja, estar sempre em desenvolvimento, nunca parado. Sempre em desenvolvimento, sempre caminhando. Servindo e passando. Servindo e passando. Não foi por outra razão que o Espírito de Verdade, lá no capítulo 6, no item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, deveríamos estudar mais as mensagens simbólicas, simbolicamente ricas do Espírito de Verdade, ele nos diz o seguinte, lá no último parágrafo de sua mensagem, bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis. Olha que interessante. Ele usa a expressão. Ser imperfeito não é negar a perfeição. Ser imperfeito é não ser perfeito ainda, ou seja, é ser perfectível.
E aquele que é perfectível vai aproveitando as oportunidades e vai fazendo do bem que pode fazer, ou que ele consegue fazer, o melhor. E esse bem, que não pode ser, obviamente, o bem praticado por um espírito puro, será também um bem pleno, porque ele haverá de fazer aquilo que Jesus recomendou: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O ministro Sânzio, lá do livro Ação-Reação, do espírito André Luiz, também pela psicografia do nosso Chico. No capítulo 7 dessa obra, Ação-Reação, o ministro Sânzio, que é um espírito extraordinário, que desceu às Furnas Umbralinas, dentro de uma colônia espiritual que presta socorro aos necessitados ali, ele disse uma coisa curiosíssima. André nos perguntou o seguinte: qual é a definição de bem e de mal? Nós conhecemos isso em O Livro dos Espíritos, não é? Quando ele fala o que significa o bem, qual é a diferença do bem e do mal? O bem é tudo aquilo que está de acordo, segundo os espíritos da codificação, aquilo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Muito bem. O espírito Sânzio, o ministro Sânzio, em diálogo com André Luiz, que havia feito exatamente essa mesma pergunta, ele confirma em essência exatamente o que a codificação afirma e nos apresenta uma interpretação disso da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: o bem, olha que interessante, o bem, o texto é maior do que isso, é um capítulo quilométrico, mas isso é fascinante e tem tudo a ver com o tema de hoje. O bem é toda a nossa cooperação com a lei em favor de todos. Vou repetir. O bem é a nossa cooperação com a lei, com letra maiúscula, ou seja, com a lei natural. É a nossa cooperação com a lei em favor de todos. Há dois elementos aí: cumprir a lei, e cumprir a lei não apenas em meu favor, em favor de todos. Então, há um aspecto aí, um caráter universal, no âmbito da aplicação da lei de Deus, e principalmente na execuibilidade dessa lei por nosso intermédio em favor da comunidade. Há uma repercussão social no bem que faço. Nenhum bem fica esquecido, e ele gera em cadeia efeitos benéficos, não apenas para quem o pratica, mas para aqueles que são beneficiários e para toda a sociedade. Ou seja, mais uma vez aqui, aquela ideia: ser humano é ser junto. O que me afeta, o afeta também. O que afeta o meu vizinho, me afeta também. Portanto, o vizinho não terá paz. Ou seja, enquanto houver fome no mundo, onde houver alguém passando fome no mundo, ninguém estará totalmente livre da fome. Porque o que afeta aquele, me afeta também. Ser humano é ser junto, é o caráter solidário ou social, da convivência social das criaturas. Nós não somos misantropos, nós não somos seres que vivemos no ostracismo, isolados da sociedade. Nós nos influenciamos e nos refletimos uns aos outros. Nós nos nutrimos de pensamentos e de sentimentos. Muito bem, e ele vai dizer: e o mal? O espírito ministro Sânzio irá dizer: o mal é a triste vocação do bem unicamente para si mesmo, ou seja, para nós mesmos. De modo que não há mal naquele sentido, né? Conforme naquele sentido maniqueísta, que nós encontramos, por exemplo, lá no zoroastrismo, que foi uma doutrina do século VI a.C., fundada por Zoroastro, né? E que dominou o Império Persa, em que ele criava dois deuses, né? A Ahura Mazda e Aritmã. Ahura Mazda e Aritmã. Um seria o deus do bem, o outro deus do mal, e eles estariam eternamente digladiando, mas que o bem prevaleceria e o deus do bem, então, dominaria. Não é bem assim, não é uma visão maniqueísta ou dicotômica, como se houvesse uma personificação do mal ou do bem. O bem é a nossa cooperação para com a lei de Deus em favor de todos. E ele exemplifica dizendo isso. O progresso é o bem. O progresso, a justiça, a segurança, a felicidade. São 4 elementos que ele nos apresenta. E o mal seria esse mesmo bem só para você, ou só para mim. Ou seja, é um exacerbamento do instinto de conservação que em si mesmo é bom, porque ele funciona como estrutura de proteção do ser, principalmente nas faixas primitivas da animalidade, porque nós passamos por aí. Mas só isso não basta. É preciso alijar aos poucos para que ele se aniquile, ou não precisa se anular, mas que ele se aniquile, para que a inteligência prevaleça, a vontade se manifeste direcionando-nos para outros caminhos, a fim de que tenhamos responsabilidade, e com isso passamos a ter a responsabilidade pelos nossos atos. O bem sempre vale a pena.
Ele é o bem pleno, é o bem verdadeiro, é aquele bem que não traz o viés do interesse pessoal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta lá no capítulo 17 a ideia do homem de bem, do bom espírita, né? Ele vai enumerando as condutas e os comportamentos, é um capítulo enumerativo. E ele aponta, olha, o homem de bem faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Quando a gente já lê o primeiro parágrafo, já desanima, né? Que é o homem de bem seria aquele que fizesse todo bem na plenitude, na sua plenitude, né? Praticasse a lei de amor na sua plenitude. A gente já fica apavorado. Então, eles sinalizam, mas não é uma imposição coercitiva de quem seja que se considera melhor do que nós. Não é nada disso. É a sinalização daquilo que tem que ser feito. O bem só tem um jeito de ser. Nós não podemos, digamos assim, transigir com o bem. O bem é o bem. Não pode ser meio bem. Porque esse meio bem pode ser muito bem, um mal disfarçado. E será um mal pleno nas nossas vidas. Ele ajuda de um lado, ele constrói de um lado e destrói de outro. Ele arrebenta a sociedade de outro. Ele exaure, não é? Ele drena a sociedade. Não adianta. Mas é um caminho, obviamente. É um caminho, é uma tentativa, um processo autoeducativo. É melhor fazer. Mas esse bem, ele precisa ser pleno. E esse bem é demonstrado por Allan Kardec no Evangelho, lá no capítulo 17, através dessas exemplificações que se encontram lá no item do homem de bem, do bom espírita. O espírita é isso, o homem de bem faz isso, 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 isso. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, meus amigos, não compliquem não. Não compliquem não. O homem de bem faz isso, 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 isso. Façam isso, é uma receitinha. Não é impositiva. E ela também não é exauriente, porque o bem é infinito. Mas é uma postura. E lá ele está dizendo o homem de bem. O homem de bem não é o anjo, que o anjo já é bom. O homem de bem. Se é homem, ele não é pleno, digamos assim. Ele é perfectível, vocês se lembram? Ele é perfectível, ele não é imperfeito, mas ele é perfectível. Tem suas dificuldades, suas limitações, mas é possível, portanto, é possível sim ser bom. E ele vai mostrando, faça isso, faça isso, faça isso. O bem, eles querem mostrar que não podemos complicar. E essa sinalização é fundamental nestes dias atuais, em que a banalidade do mal toma conta, e muitas vezes, pela manipulação da mídia, nós nos perdemos na cultura hedonista, nas sugestões da porta estreita, representadas pelo hedonismo, pelo materialismo, pelo utilitarismo, não é mesmo? Pela filosofia do toma lá da cá, das contrapropostas, dos conchavos, dos acordos em favor de alguns em detrimento de outros, aos amigos tudo, aos inimigos a lei, e aí vamos assim disfarçando e metamorfoseando, vamos deteriorando a imagem do verdadeiro bem. Meus amigos, eu sugiro que tenhamos muito cuidado, que façamos aquilo que o Espírito Santo Agostinho nos ensinou, lá na questão 919, a qual também nós nos referimos. Que façamos uma reflexão a respeito do que temos feito, de bem e de mal. E a partir daí pedir à espiritualidade e a Deus que nos iluminem no conhecimento do bem, no reforço do bem, na iluminação do mal, para que ele deixe de ser sombra e se converta em bem também. Santo Agostinho vai dizer, olha, vamos ouvir o que os outros têm para dizer, mas ouçamos também as recomendações, ouçamos também o que têm a dizer os nossos inimigos, porque eles não têm papas, eles não têm limitações, eles são sinceros e francos até demais. E eles irão apontar exatamente algumas das coisas que existem em nós, como, digamos, territórios morbíficos ou enfermiços que existem na nossa consciência, que precisam ser tratados ou iluminados pela força do amor. O inimigo nem sempre é tão inimigo assim. É bem provável que ele tenha sido um grande amigo do passado, que foi profundamente magoado por nós, e que agora reivindica o amor que lhe negamos. E muitas vezes, em nome disso, ele se utiliza desses artifícios psicológicos de agressão e de violência, apontando-nos com verdade, e às vezes com muita autoridade, as falhas que apresentamos e que foram causas do nosso escândalo entre nós e eles. Então, meus amigos, temos muita paciência, temos humildade, tranquilidade, abnegação, passando pela porta estreita do coração, mas persistindo pelo caminho estreito do bem, a fim de que a nossa seja a sugestão do amor, na sua plenitude, tal como nos ensinou Jesus, ensinando sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu.
Muito obrigado e que Deus os abençoe, os ampare, os proteja, concedendo-lhes muita luz. E vamos juntos. Em nome do bem, em nome de Jesus. Muita paz, meus queridos. Fiquem com Deus.